Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos estar iniciando mais um momento a adoração em família e nesta noite nós vamos fazer como nós temos feito de costume. Eu estarei orando e logo após estaremos cantando um cântico e teremos a mensagem da palavra do Senhor, que hoje fica no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, do versículo 9 ao versículo de número 26. Então eu te convido a orar comigo nesse momento, logo após iremos louvar ao Senhor. Amado Deus, nós te agradecemos pela bênção de sermos teus filhos, te adoramos, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Te pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesse momento de adoração em família, onde poderemos refletir, Senhor, meditar na Tua palavra, Senhor, entendendo a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Vamos louvar o Senhor, logo após voltaremos com a pregação da palavra de Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 9 ao versículo de número 26. Atos 27, do versículo 9 ao versículo de número 26, onde vamos meditar sobre o tema É melhor obedecer a Deus. Atos 27, bem no finalzinho do texto de Atos, versículo 9
ao versículo 26. Estarei lendo, os irmãos, por favor, acompanhem. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestávamos Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao que o piloto e o mestre do navio, ao piloto e ao mestre do navio, do que ao que o Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto o seu porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e passando eles ter alcançado o que desejava, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo consegui recolher o bote. E levantando-se este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que desse na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque a esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilhota. Não é fácil tomar decisões. E não é fácil tomar decisões sob pressão. É fato que em situações da nossa vida nós precisamos resolver as coisas rápido, tomar um plano de ação, fazer alguma coisa rápida, mas não é fácil fazer isso. Nós precisamos de tempo para avaliar as coisas quando precisamos tomar decisões importantes na nossa vida. Muitas vezes erramos. Nesses casos, uma orientação é muito necessária. Por isso que a Bíblia nos ensina a tomar conselho. Diz a palavra do Senhor que na multidão de conselhos há sabedoria. Porém, nem sempre nós queremos ouvir aqueles que estão nos aconselhando. E nós vamos perceber uma situação como essa no texto que nós acabamos de ler. Nessa passagem, nós vemos a providência de Deus conduzindo o seu propósito. Nós estamos no livro de Atos, né? O livro de Atos é o livro que narra a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, no início da igreja cristã. Nós estamos aqui falando de igreja primitiva, no início da igreja do Senhor Jesus. Nessa passagem que nós acabamos de ler, nós estamos no finalzinho de Atos. Atos que é dividido em 3 blocos principais. Tem 3 assuntos dentro de um assunto maior, tem 3 blocos que vai contar histórias de personagens importantes.
O último bloco vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo. E nós estamos no último bloco e no último assunto da vida do apóstolo Paulo. Depois da sua última prisão, nós estamos aqui vendo Paulo não aceitando ser julgado fora de Roma, ter apelado pelo seu direito romano, e agora ele está numa viagem para Roma, para lá ser julgado pelo tribunal romano. Temos aqui, então, a narrativa da chegada certa de Paulo a Roma, porque nós sabemos que Deus queria que Paulo chegasse até lá. Nós vamos ver isso no nosso texto, e já lemos isso. Deus ele tinha um plano com Paulo em Roma, porque Paulo deveria levar o evangelho até a cidade de Roma, e ele teve que ir lá, e ele chegou até lá através da prisão. Você vê, né? Deus conduzindo a pregação do evangelho através da prisão do apóstolo Paulo. Então nós vamos ver isso aqui no texto que nós acabamos de ler. Vemos homens, também aqui no texto, vemos homens renunciando ao conselho do homem de Deus e indo atrás das suas próprias opiniões. É o que nós vamos ver também nessa narrativa. Nós acabamos de ler esse texto e nós vamos refletir sobre esse assunto. Mas algo que deve vir à minha cabeça e à sua qual é a importância dessa mensagem, desse texto de Atos 27 para nossas vidas. Deixa eu falar uma coisa para você. É possível que nesses tempos de isolamento, eu e você também tenhamos que tomar decisões rápidas, ao qual não temos muito tempo para poder refletir. É possível também que nesse tempo nós não estamos buscando conselhos, muito menos de pessoas e muito menos da palavra do Senhor. É possível que nesse tempo nós não estejamos levando em consideração o que Deus diz, por acharmos que estamos em tempos difíceis, tempos de isolamento social, tempo de luta contra um vírus, nós estamos abrindo mão daquilo que Deus diz. Então, esse sermão é importante porque ele vai fazer eu e você entender que é melhor obedecer a Deus do que você estar seguro nas suas opiniões, naquilo que você pensa. É melhor obedecer a Deus e estar seguro nele, porque quando nós estamos seguros no Senhor, nós temos a paz para atravessar momentos de crise. Então, de início, eu quero te mostrar aqui, em primeiro lugar, é melhor obedecer a Deus diante das opiniões humanas. É melhor obedecer a Deus diante das opiniões humanas. Volte seus olhos para o versículo de número 11, que diz assim: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Nós vemos aqui que o Paulo, ele tinha, a gente lê aqui no capítulo 27, ele gozava de uma boa reputação diante do centurião, diante das pessoas que o prenderam. Ele era bem tratado, ele era tratado humanamente. Apesar disso tudo, a palavra dele não foi observada. Quando ele disse, aqui no versículo de número 10, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também para as nossas vidas. O versículo de número 11 diz que o centurião deu mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Por que isso? Porque olha a diferença que tem aqui. Quem era Paulo? Paulo era o prisioneiro. No olhar do centurião, apesar do centurião respeitar muito Paulo, Paulo era o prisioneiro. E quem era os outros? Os outros eram o piloto, aquele que estava no comando, e o mestre do navio. Algumas versões falam que era o dono do navio. Quem era o dono da carga. Então, eles preferiam optar pela opinião do especialista do que pela opinião do homem de Deus. Alguns poderiam não conhecer ainda quem era Paulo, não sabia que ele era alguém chamado por Deus para ser apóstolo, alguém que carregava a palavra de Deus, que falava da parte do Senhor. Mas eles preferiram seguir os especialistas. E os especialistas, por si,
por causa da posição que eles ocupavam, deixaram a arrogância os levar a um estado de ignorância e cegueira no que diz respeito à interpretação do clima. O que Paulo falou era o que ele estava entendendo sobre o clima. E os experimentados no clima não levaram em consideração que eles poderiam alcançar, eles poderiam encarar uma grande tempestade. Nós vemos aqui cumprir o que Provérbios 27:12 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Os simples aqui de respeito aos ignorantes, aqueles que não levam em consideração o perigo, não entendem, não dá a certa importância ao perigo que eles estão sofrendo. Aqueles homens ainda não sabiam quem era Paulo e que existia um plano de Deus para levá-lo a Roma. Deus soberanamente está agindo, porém aqueles homens não estão percebendo. Nós vemos em muitas situações em que há um líder, os liderados sempre perguntar: qual é o plano? Qual é o planejamento? Qual é o projeto? O que nós vamos fazer? Muitas vezes queremos saber o que vai acontecer em seguida. Isso nas nossas vidas também. Mas a palavra não nos convida a conhecer o plano, mas a buscar a Deus e o seu reino e confiar naquilo que Deus fala. A minha pergunta que eu faço a você nessa noite é a seguinte: a quem você tem ouvido na hora de tomar decisões? A quem você tem ouvido na hora de tomar decisões? As opiniões da mídia, dos políticos, os seus gostos pessoais? Será que são essas situações que você tem ouvido? Você precisa conhecer os preceitos de Deus e analisar as situações por eles. Assim você escolherá corretamente e não entrará em desespero diante das suas tomadas de decisões. Aproveite essa quarentena, um conselho que eu te dou, para ler mais a Bíblia, para conhecer mais a vontade de Deus. Que uma vez você conhecendo Deus, se tornando íntimo do Senhor, você vai se tornar cada vez mais íntimo da sua vontade. Uma segunda lição que eu tenho para te ensinar nessa noite é a seguinte: é melhor obedecer a Deus diante da opinião da maioria. É melhor obedecer a Deus diante da opinião da maioria. No versículo 12, nós vemos o seguinte texto: não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partisse dali para ver se podia chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. O que está acontecendo aqui? Contrário ao que Paulo disse, os condutores do navio resolveram arriscar a viagem, sendo que eles olharam para as situações, as circunstâncias. Não, vamos. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas não vai acontecer não. Vamos embora. Vamos seguir. Eles não queriam ficar onde eles estavam, mas eles também não tinham certeza se eles iriam chegar aonde eles queriam chegar. E eles colocaram o navio em risco. E isso tudo não foi uma pessoa que fez. Eles entraram numa votação, uma espécie de votação, e chegaram à conclusão pela maioria que deveria tomar essa decisão. E foram levados pela ansiedade de passar o inverno em um lugar melhor. Nós estamos falando aqui em viagem de navio. Essas coisas não aconteceram assim no instantâneo, como às vezes fazendo uma leitura correndo nós pensamos. Eles estavam correndo ali dias, até meses, e eles tinham medo de estar no inverno num lugar complicado onde eles estavam. Eles resolveram arriscar e atravessar aquele trecho de mar. Havendo todos estados muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir para Creta para evitar esse dano e perda. Esse é o versículo 21. Eu estou adiantando um pouco a história, mostrando que a iniciativa desses homens, a tomada de decisão pela maioria, não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida. O que aconteceu? Eles encararam uma grande tempestade e passaram a
a ter necessidade de comida, ficando muito dias sem comer, e eles já estavam até sem esperança já, sofrendo porque eles não quiseram ouvir o conselho do homem de Deus, do servo do Senhor, do apóstolo Paulo, mas resolveram ir pelo que a maioria falava. Isso sempre acontece quando nos falta a fé em Deus, quando nos falta a fé no que a palavra de Deus nos ensina. O homem resolve viver pelas suas opiniões e sofre as consequências de não obedecer a Deus. E ir com a maioria pode significar algumas coisas. Pode significar ignorância do assunto, eu não sei que situação que eu devo tomar, que posição que eu devo tomar, eu vou com a maioria. Pode significar não querer se expor, não quero me expor, não quero ficar mal com ninguém, eu vou ver aqui quem é a maioria, eu vou ter que ficar mal com alguém, eu vou ficar mal então com a minoria. Pode ser medo ou covardia, ou seja, eu não quero colocar minha opinião, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo. Confiança em alguém do grupo majoritário, eu vou junto com aquele irmão, porque aquele irmão lá sabe o que está falando. Mas não é esse o convite da palavra de Deus. Nenhum dessas alternativas que eu dei está dentro do convite da palavra de Deus. A palavra de Deus nos convida a confiar em Deus. Confiar em Deus, não na maioria, não no que homens estão decretando ou falando. Quem você tem procurado imitar nesses tempos de quarentena? Essa é a pergunta. Você tem ido pela maioria? Você tem procurado imitar a maioria? Você tem feito como todo mundo? Deixa eu te lembrar uma coisa, que é possível que a tua mãe já tenha falado para você. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Preste atenção. Você é um filho de Deus, chamado para viver uma vida de santidade aqui neste mundo. Você é alguém que experimenta o cuidado de Deus todos os dias. Por que arriscar sua vida em meio ao desespero, meu irmão? Por que se desesperar indo atrás da maioria? Confie em Deus. Ele está conduzindo a sua vida, a sua história. Nada vai acontecer fora do controle dele. Aproveite essa quarentena para conhecer mais Jesus e para buscar ser diferente como Jesus é diferente da maioria. Jesus não é igual a todo mundo. Procure buscar ser igual a Jesus, diferente da maioria, para que assim você experimente a beleza e a bênção de conhecer e de se alegrar com a vontade de Deus. Mais uma lição para o nosso crescimento espiritual. É melhor obedecer a Deus diante das circunstâncias favoráveis. Melhor obedecer a Deus diante das circunstâncias favoráveis. Nem sempre quando as portas estão abertas, escancaradas, nós devemos entrar por elas. Olha o que diz o versículo número 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, olha o adversativo aí, não muito depois desencadeou do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Parecia que estava tudo certo, parecia que estava tudo bom, parecia que as portas estavam abertas. E eles entraram. Entretanto, veio a tempestade. E o versículo 21 que nós já lemos mostra a situação que eles passaram. Provérbios 30, versículo 5, né? Provérbios é observação sobre a vida, né? O pregador observando a vida, ele diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que neles confiam. Aqueles homens confiaram mais no seu conhecimento, não confiaram na palavra de Deus. Eles abriram mão de confiar na palavra de Deus. Lembre-se da história de Abraão e Ló. Os irmãos sabem que os empregados de Abraão e de Ló, essa história está registrada ali no livro de Gênesis, eles começaram a entrar em conflito, em contenda uns com os outros, e Abraão chamou seu sobrinho Ló e disse: olha, escolhe um lugar para você, e eu vou escolher um lugar para mim, e a gente se separa, porque não está dando certo aí o convívio dos nossos funcionários. E Ló, ele olhou logo para o lugar melhor, as campinas de Sodoma. Ele viu aquele mato verdinho, águas, e falou: vou levar meus animais para lá.
ele viu uma porta aberta e entrou por aquela porta. E os irmãos conhecem a história do que aconteceu com Sodoma. Em determinado momento, por causa da iniquidade daquele povo, Deus mandou fogo naquele lugar. Ló teve que sair fugido junto com a sua esposa e as suas 2 filhas. Mesmo assim, a esposa olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então, a porta que Ló viu aberta não era uma circunstância favorável no que diz respeito à vontade de Deus, era uma circunstância favorável no que diz respeito aos desejos de Ló para um bem-estar para ele e para a sua família. Aprenda algo neste momento. O melhor será o que Deus quiser. Vou repetir. O melhor será o que Deus quiser. Sabendo disso, nós temos que descansar no Senhor. Eu e você precisamos descansar no Senhor, porque Ele te levará, Ele me levará ao fim da tempestade, ao fim dessa crise, ao fim dessa situação adversa, guardado por sua mão. Então fique firme. A desobediência só te trará dor, mas a obediência te trará consolo e tranquilidade diante do Senhor. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Ele tem cuidado de você e da sua família. Concluindo, meus irmãos, nós temos aqui no finalzinho desse texto, versículo 27 ao versículo de número 25, encontramos aqui Deus dando uma nova chance para aquela tripulação. Paulo dizendo para eles que nenhum ia se perder, já falou anteriormente, e aqui eles lançaram as âncoras, resolveram a sua vida. E nós vemos aqui eles já ouvindo as palavras do servo de Deus e tendo mais sucesso na sua viagem. Então Deus dando uma nova oportunidade para aqueles homens. Então isso nos ensina que nós devemos aproveitar a chance que Deus está nos dando agora. Então abandone as suas opiniões e se entregue ao cuidado de Deus, você vai estar muito melhor. Reconheça Cristo como Senhor da sua vida, você estará muito melhor reconhecendo o Senhor como Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe e continue nos guardando nesse tempo de isolamento, nessa luta de tempestade, nos ajudando a viver para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Nós vamos estar cantando mais um hino, logo após estaremos orando, encerrando o nosso momento de adoração. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse momento de adoração em família e te pedimos que o Senhor continue nos guardando, Senhor, nos guardando nesse momento de crise, nos ajudando a colocar em prática a sua palavra. Nos dê força, Senhor, para sermos fiéis a Ti, até que o Senhor Jesus volte, quando nós iremos morar com Ele. Nós agradecemos pela essa bênção e oramos como Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, que Deus abençoe você e a sua família, e que a semana seja uma semana de paz e de bênção, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos, fique com Deus.